O que é que vai acontecer? Da Grã-Bretanha, o Trump, se ele vai perder as eleições, etc. E é verdade que nós todos também já estamos a caminhar. Ela vai assistir isso tudo. Provavelmente o lado otimista, mas há também aqui um aspecto que eu gostava, que é do segundo texto, que é a relação das transições, da forma como as transições para a democracia se realizaram, se foi por ruptura ou se foi pactuada. Por exemplo, por ruptura é claramente o 25 de Abril, e ainda por cima por militares, quer dizer, eu acho que o 25 de Abril escapa a tudo, não é? É mesmo o cúmulo da imprevisibilidade, e é por isso mesmo que não se pode nunca dizer que a história se repete, porque de facto há sempre circunstâncias, personalidades, classes sociais, neste aspecto uma corporação militar, que de repente fazem algo que não estava nos manuais. E é muito interessante ver como é que nas democracias pactuadas, digamos, nas transições para a democracia pactuadas, como por exemplo Espanha e o Brasil, mais depressa, ou sempre estiveram lá, não houve corte, por exemplo, com as antigas elites fascistas, franquistas, militaristas da ditadura militar brasileira. E também a forma como a transição para a democracia não lida com as instituições do antigo regime, que se sobrou. Isso é fundamental que elas sejam extintas, é fundamental que haja um processo de justiça política, e aí pode haver vários tipos de processos. Por exemplo, na Argentina e no Chile, muitos anos depois é que começou a haver um processo de justiça política e de comissão de verdade e por aí fora. Também na África do Sul, é muito interessante ver como é que o 25 de Abril, através do exemplo do que se passou em Angola e Moçambique, alertou Mandela e todos os que fizeram a revolução da África do Sul. E outra coisa muito interessante, eu acho que o 25 de Abril foi uma revolução também. Ou seja, foi um golpe de Estado militar, uma intentona militar, mas que rapidamente se transformou num processo revolucionário que não deixou de pé as instituições do antigo regime. Nós podemos dizer, e muitas vezes dizemos, continuam cá, estão ainda, as elites estão todas cá. Não é bem verdade, porque se formos a ver, não foi assim. E as instituições foram de facto à vida, a começar pela PIDE-DGS. Eu acho, aliás, que aqueles mortos que aconteceram na tal revolução, que também teve violência, embora muito pouca, os 4 mortos e os feridos do dia 25 de Abril às mãos da PIDE-DGS na altura, acho que foi fundamental para o processo revolucionário. Porque a partir daquele momento, mesmo os elementos do MFA, que não tinham bem ainda isso, porque havia várias posições no próprio MFA, e eu não estou a falar do Spínola nem dos spinolistas, mas não havia a noção que se devia acabar com a PIDE. E a partir do momento em que eles matam, e são os únicos mortos do 25 de Abril, aquelas pessoas que acabam por ser os sacrificados do processo revolucionário, é a parte dramática desse processo, mas nós, inclusive, podemos agradecer a esse drama a libertação dos presos políticos, logo a seguir, que também não ia acontecer da forma como aconteceu, portanto, de todos os presos políticos a saírem das cadeias, e, sobretudo, as instituições principais do regime, no próprio dia, portanto, foram eliminadas. E isto é muito, muito interessante, porque é um exemplo não só que nós damos, ou que Portugal deu, todos nós, e muitas vezes até de forma até inconsciente, para os processos que são necessários ainda hoje de transição para a democracia e para reverter as idas para regimes autoritários que estão aqui. E eu acho que hoje não há dúvidas para ninguém
está a existir. Pronto, Álvaro, muitos parabéns e também muitos parabéns pela capa e estou aqui também para, se houver algum debate ou alguma discussão, estou disponível. Muito obrigada. Muito obrigado, Irene. Muito obrigado a todos que estão aqui. Muito obrigado às Estratégias Criativas por terem permitido que este livro fosse publicado. E obrigado muito particular ao Albuquerque Mendes por lindíssimo desenho. Eu costumo dizer que o desenho é mais bonito que o livro. Então, obrigado. Evidentemente, obrigado muito particular à Irene pela análise que fez do livro. Então, agora ouve-se melhor, não é? Eu acho que, de facto, o que seria interessante agora discutir, eu já houve uma apresentação do livro aqui no Porto, outra. A minha ideia hoje aqui era ter mais um debate, qual é a importância deste debate sobre o 25 de Abril e o processo de transição portuguesa, e possivelmente até o que hoje é o Portugal Democrático de hoje, para o debate atual sobre a democracia no mundo. Num momento particular, em que se fala da autocratização. Eu, durante anos, participei em debates, e refiro isso no livro, sobre a experiência portuguesa de democratização. Era o que se chamava a terceira vaga de democratização, que começou com a Revolução Portuguesa de 1974, se espalhou para a Europa do Sul, depois para a América Latina nos anos 80, depois da queda do Muro de Berlim para a Europa Central e do Leste, que parou no início dos anos 2000, e eu penso que em parte parou porque a intervenção americana no Iraque foi uma tragédia para a democracia, contribuiu para deslegitimar a ideia democrática em muitos sítios do mundo, feita em nome da democracia, foi a destruição de um país, e isso deu mau nome à democracia em muitos sítios do mundo, mas recomeçou, na primeira década deste século, com as revoluções democráticas no mundo árabe, aquilo que se chamou Primavera Árabe e que eu prefiro chamar a Vaga Democrática Árabe, que aparentemente deu origem a uma extraordinária contra-revolução, e nós vimos o que aconteceu na Síria, não é? A tragédia síria, 500 mil mortos, 7 milhões de refugiados, 6 milhões de deslocados, porque houve um povo, o povo sírio, que queria a liberdade e a democracia. E a resposta do regime foi brutal e teve o apoio da Rússia, de Putin, do Irão, para destruir o desejo democrático daquele povo. Mas não morreu o desejo democrático, e aí o meu otimismo, não morreu o desejo democrático no mundo árabe. Veja-se o que se passou no Sudão recentemente e o que se está a passar ainda na Argélia, em que há de facto a semente da democracia e da liberdade, tão forte no Portugal, que é o 5 de Abril, ali está. Mas hoje não se fala de democratização, fala-se de autocratização. Ou seja, que chegam ao poder líderes populistas, identitários, nacionalistas, se quisermos, e vão desconstruindo o poder democrático paulatinamente e gradualmente. Já não é por golpe militar. Não é quando os militares brasileiros, ou chilenos, ou argentinos chegaram ao poder na década de 60, foi pelo golpe militar. Hoje já não é assim. Chegam ao poder por eleições. E depois de estarem no poder por eleições, vão desconstruindo o Estado de Direito, vão retirando a liberdade de expressão, mas continuam a dizer que vão organizar eleições. Aliás, o indivíduo tem dito de uma forma mais clara para que o que vai e quais são os seus objetivos é Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. E o que é que ele diz? Que ele vai estar a construir uma democracia iliberal. Ou seja, uma democracia sem Estado de Direito nem liberdade de expressão. Isto é para contextualizar o nosso debate. Nesse debate, qual é o significado da experiência portuguesa? Eu punha, retomando o que disse a Irene, três ideias que me parecem essenciais da Revolução Portuguesa e dos anos que se seguiram para os debates atuais. O que é que triunfou em Portugal? Primeira coisa. O que triunfou em Portugal foi a democracia liberal. Foi este regime único em que
há uma convergência entre democracia, ou seja, o direito de voto, a participação em eleições livres e liberdades fundamentais e Estado de Direito. Isto é a democracia liberal. Mas há um terceiro elemento da democracia liberal, das democracias liberais do pós-guerra, que foi anunciado de uma forma muito clara por todos os manifestos da resistência europeia no fim da guerra. A resistência francesa, a resistência italiana, proclamaram em manifestos que o objetivo do pós-guerra não era só democracia e liberdade, era também justiça social. E foi isso que triunfou em Portugal. O debate português que eu refiro e que me parece essencial para o modelo da democracia portuguesa foi dizer: não é preciso, para haver justiça social, haver um regime autoritário de democracias ditas sociais, como eram reinantes na Europa do Leste. É possível haver justiça social com liberdade. Ora, o que hoje está em discussão e que alimentou este processo de autocratização é a convicção dos cidadãos, de muitos cidadãos, de que nas nossas democracias liberais, os liberais, ou seja, aqueles que têm o poder, que são os liberais, consideram, por um lado, que eleições é algo de duvidoso e perigoso, porque elegem indivíduos de que eles não gostam. E veja-se, por exemplo, a Hillary Clinton, na campanha eleitoral, a dizer que os que votavam no Trump eram os brutos, deplorable, chamou-nos ela. A arrogância da elite liberal em relação a parte da população. Isso foi muito claro na campanha americana. Mas não é só assim. Vou-vos dar dois exemplos outros, muito prementes. Quando os gregos votaram em referendo que não queriam o programa que a União Europeia queria impor, a União Europeia, em particular a França e a Alemanha, puseram uma pistola na cabeça do Syriza e disseram: você aceita ou é expulso da União Europeia e do euro. Ou seja, o voto não contou para nada. Em Itália, quando caiu Berlusconi, a União Europeia disse: nós não queremos eleições, possivelmente nas eleições virá o 5 estrelas, como acabou por vir. Queremos pôr lá o Monti, que é um tecnocrata que sabe muito melhor como conduzir a política. Ou seja, os liberais contra a democracia. Isto é um dos problemas nossos, da democracias europeias. E, portanto, eu acho que a transição portuguesa, com este exemplo de combinação de democracia com liberdade e com justiça social, é fundamental para este combate. No fundo, o que é preciso é salvar a democracia liberal, aquilo que triunfou em Portugal, contra os liberais que não querem eleições pelo voto e que acham que o voto está périmé, como eles dizem, está ultrapassado. É a democracia sem voto, como disse Paulo Rangel a mim um dia num debate. Vamos ter democracia sem voto. O que é democracia sem voto? Não é democracia. Mas, por outro lado, são os que não querem o voto contra as liberdades, que é o caso de Orbán e de outros. Esses são os dois problemas graves. Agora, para terminar, para podermos discutir um bocado, o que é que se passa hoje? Eu penso que, neste momento, há um pequeno indício, dois exemplos interessantes, que é da Itália e da Grã-Bretanha, do Reino Unido, em que o feitiço está-se a virar contra o feiticeiro. Ou seja, os populistas o que é que disseram foi: nós vamos dar-vos de novo o voto. Estas elites liberais, corrompidas pela alta finança, impedem o vosso voto de contar. There is no alternative, como dizia a Margaret Thatcher. Pois bem, foi assim que eles foram eleitos. Foram eleitos dizendo: nós devolvemos o poder ao povo. Eles são populistas, é o que dizem isso, vamos devolver o poder ao povo. Pois bem, hoje, o que é que o povo descobre, em particular, setores importantes dessas sociedades? É que estes populistas, quando chegam ao poder, são pequenos tiranos, ou tiranos. Eles não querem nada devolver o poder ao povo. Eles querem concentrar o máximo de poder possível. A revolta que se assiste no Reino Unido contra Boris Johnson é uma combinação de revolta de
do setor do Partido Conservador Britânico, que acredita na democracia e na democracia liberal, de muitos setores da população e de muitos setores políticos britânicos, porque considera que o Boris Johnson é um pequeno tirano, é um pretendente à tirania. Ora, que é o contrário do que é a democracia liberal. Não é? Que é o regime que foi criado na Grécia contra a tirania. E Boris Johnson, tirano, tem hoje enormes dificuldades. Ele fechou o Parlamento, conseguiu a suspensão do Parlamento, expulsou já 21 deputados do Partido Conservador, já 23 que saíram nos últimos 2 dias, porque há uma autêntica revolta contra o tirano Boris Johnson. O mesmo se passou em Itália com Salvini. Salvini o que é que fez? Um golpe, olhou para as sondagens, depois de anos de demagogia anti-imigrante, racista, utilizando o facto de ser ministro do Interior, ganhou uma enorme popularidade em setores da população italiana e disse: eu agora vou provocar eleições. Quando Salvini, numa praia de Itália, que ele fazia já campanha para as eleições, sobretudo no sul da Itália, indo de praia em praia, não é, explicar o que é que queria fazer, Salvini declarou: eu quero ter o poder todo. Eu quero que me deem o poder todo. Isso, evidentemente, provocou uma revolta em Itália. O poder todo. Então ele não era o homem que nos ia dar o poder ao povo e quer ter o poder todo para ele. Eu quero ter o poder todo, disse Salvini. Ao mesmo tempo que anuncia agora uma marcha sobre Roma que faz lembrar a marcha de Mussolini. Portanto, eu penso que é nos fundamentos da democracia liberal, na vontade de falar, de discutir, que não tive tempo de falar sobre isso, que acho que é uma coisa essencial, este desejo das pessoas de participarem no debate público, utilizarem as redes sociais para dizerem o que pensam. Dizem às vezes coisas horríveis, mas estão a participar num debate público. Nós devemos participar nesse debate público. Esse debate público é que acho que é o que vai enfraquecer estes tiranetes que estão a chegar ao poder com um discurso demagógico. É verdade que nos Estados Unidos, esse movimento, o Partido Republicano, mostrou uma coluna vertebral muito menos democrática que o Partido Conservador Britânico, que tem aceito tudo do Trump sem se revoltarem. Mas eu acho que há aqui uma tendência positiva que me permite ser um pouco otimista para 1934, que é o último capítulo do meu livro. O que é que será o mundo em 1934 do ponto de vista democrático? 2034. São os 60 anos do 25 de Abril. É os 60 anos do 25 de Abril. Tinha outro tipo de problema. Ok, exatamente. O que é que será o mundo em 2034 do ponto de vista da democracia? Pois, eu tenho esperança que estas correntes novas que estão a surgir triunfem e derrotem os nacionalistas populistas que estão a pôr em perigo grave as democracias liberais. Muito obrigado.